Agora, exemplo de uma coisa que tem eficácia natural e que causou alguma confusão. O famoso óleo do bom samaritano, que eu, aconselhei durante a pandemia. O óleo do bom samaritano é muito conhecido da literatura científica porque durante a peste negra, lá no século XV, se não me engano, 14, 15, na Idade Média, 14, houve a famosa história dos 3 ladrões. Ele é mais conhecido na literatura científica como o óleo dos 3 ladrões, que assaltaram uma farmácia, digamos assim, fizeram lá um óleo e eles conseguiram, sobreviver ao contágio da peste. Então, existem estudos científicos sobre a eficácia natural do óleo do bom samaritano? Sim, existem. A essência de eucalipto, canela, todos os ingredientes, a ciência conhece as suas propriedades naturais para, aquele efeito que nós queríamos na pandemia era esterilizar as vias respiratórias, ou seja, impedir os vírus nas vias respiratórias. Agora, exemplo de uma coisa que tem eficácia natural e que causou alguma confusão. O famoso óleo do bom samaritano, que eu, aconselhei durante a pandemia. O óleo do bom samaritano é muito conhecido da literatura científica porque durante a peste negra, lá no século XV, se não me engano, 14, 15, na Idade Média, 14, houve a famosa história dos 3 ladrões. Ele é mais conhecido na literatura científica como o óleo dos 3 ladrões, que assaltaram uma farmácia, digamos assim, fizeram lá um óleo e eles conseguiram, sobreviver ao contágio da peste. Então, existem estudos científicos sobre a eficácia natural do óleo do bom samaritano? Sim, existem. A essência de eucalipto, canela, todos os ingredientes, a ciência conhece as suas propriedades naturais para, aquele efeito que nós queríamos na pandemia era esterilizar as vias respiratórias, ou seja, impedir os vírus nas vias respiratórias. Agora, exemplo de uma coisa que tem eficácia natural e que causou alguma confusão. O famoso óleo do bom samaritano, que eu, aconselhei durante a pandemia. O óleo do bom samaritano é muito conhecido da literatura científica porque durante a peste negra, lá no século XV, se não me engano, 14, 15, na Idade Média, 14, houve a famosa história dos 3 ladrões. Ele é mais conhecido na literatura científica como o óleo dos 3 ladrões, que assaltaram uma farmácia, digamos assim, fizeram lá um óleo e eles conseguiram, sobreviver ao contágio da peste. Então, existem estudos científicos sobre a eficácia natural do óleo do bom samaritano? Sim, existem. A essência de eucalipto, canela, todos os ingredientes, a ciência conhece as suas propriedades naturais para, aquele efeito que nós queríamos na pandemia era esterilizar as vias respiratórias, ou seja, impedir os vírus nas vias respiratórias. Agora, exemplo de uma coisa que tem eficácia natural e que causou alguma confusão. O famoso óleo do bom samaritano, que eu, aconselhei durante a pandemia. O óleo do bom samaritano é muito conhecido da literatura científica porque durante a peste negra, lá no século XV, se não me engano, 14, 15, na Idade Média, 14, houve a famosa história dos 3 ladrões. Ele é mais conhecido na literatura científica como o óleo dos 3 ladrões,
que assaltaram uma farmácia, digamos assim, fizeram lá um óleo e eles conseguiram, digamos, sobreviver ao contágio da peste. Então, existem estudos científicos sobre a eficácia natural do óleo do bom samaritano? Sim, existem. A essência de eucalipto, canela, todos os ingredientes, a ciência conhece as suas propriedades naturais para, digamos que, aquele efeito que nós queríamos na pandemia era esterilizar as vias respiratórias. Ou seja, impedir os vírus nas vias respiratórias. Agora, exemplo de uma coisa que tem eficácia natural e que causou alguma confusão. O famoso óleo do bom samaritano, que eu, digamos, aconselhei durante a pandemia. O óleo do bom samaritano é muito conhecido da literatura científica porque durante a peste negra, lá no século XV, se não me engano, 14, 15, na Idade Média, 14, houve a famosa história dos 3 ladrões. Ele é mais conhecido na literatura científica como o óleo dos 3 ladrões, que assaltaram uma farmácia, digamos assim, fizeram lá um óleo e eles conseguiram, digamos, sobreviver ao contágio da peste. Então, existem estudos científicos sobre a eficácia natural do óleo do bom samaritano? Sim, existem. A essência de eucalipto, canela, todos os ingredientes, a ciência conhece as suas propriedades naturais para, digamos que, aquele efeito que nós queríamos na pandemia era esterilizar as vias respiratórias. Ou seja, impedir os vírus nas vias respiratórias.